Toda vez que eu olho para o céu, eu vejo as maravilhas que tu fez. Ana Luísa Lopes Flauzino. A cantora Ana Lu Flauzino nasceu em Morrinhos, aqui no estado de Goiás. Começou a tocar piano aos 10 anos. Já fazia as composições desde os 8 anos de idade. Gostava muito de cantar ao lado do seu pai. Muita saudade sente dessa época, mas infelizmente ele não está presente para ver essa vitória em sua vida. Ana Lu fez graduação em nutrição e direito. Tentou seguir suas profissões, trabalhar na sua área de formação, mas Deus tinha outros planos para a sua vida. Planos esses que eram maiores do que ela poderia imaginar. E assim, Deus começou a escrever uma nova história, conduzindo seus objetivos, mudando a trajetória de sua existência, levando a trilhar rumos diferentes, os quais Deus havia sonhado para ele. Durante a sua caminhada cristã, várias pessoas profetizaram que era a promessa de Deus ela gravar um CD, promessa que ficou guardada em seu coração e perdurou por longos anos. O projeto de gravação desse primeiro CD começou há 5 meses atrás, quando Ana Lu Flauzino se prontificou a fazer a vontade de Deus e se dedicar ao ministério de louvor e adoração. A partir desse momento, começaram as lutas e batalhas espirituais para vencer as forças do mal e tentarem de todas as formas impedi-la de alcançar o seu objetivo. Em meio às guerras, a força sobrenatural veio através de muito jejum e muita oração. Noites mal dormidas, quantas lágrimas derramadas aos pés do Senhor. Houve momentos em que a cantora pensou em desistir de tudo, de não seguir com este projeto, porque a fúria do inimigo estava grande demais para suportar. Mas Ana Lu não desistiu, prosseguiu, apesar das pedradas recebidas ao longo desta caminhada, pois ela sempre se lembrou das promessas de Deus que estavam guardadas em seu coração, e assim determinou para a sua vida o que realmente importava era fazer a vontade de Deus, e não a sua, pois esse projeto era para Deus e não para ela. Dessa forma, ela renunciou ao seu próprio eu para entregar ao nosso Deus. Eu vi Deus em você quando eu te conheci e quando você esteve lá na Rádio Paz. Eu vi Deus em você. Você tem a essência de Deus. A Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros. Se Ele está à procura de verdadeiros, é porque também tem falsos adoradores. E Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E a irmã Lucélia, a pastora Lucélia, cantou uma música falando sobre sonhos. Sonhar nunca é inútil quando nós sonhamos acreditando na força inesgotável da fé. E fazendo analogia sobre sonho, eu lembrei de um personagem bíblico chamado Davi. Davi estava no meio do mato. Davi estava pastoreando ovelhas. Davi não estava desfilando para o profeta. Deus deu autoridade ao profeta a ungir um dos filhos de Jessé. E o profeta tinha intimidade com Deus. Mas mesmo tendo intimidade com Deus, Deus não revela para o profeta quem era um dos filhos de Jessé. É só um dos filhos. Eu imagino a multidão agora. Deus não é Deus de multidão. Deus é Deus de indivíduo, de pessoas que têm compromisso com Ele. Deus é o Deus que para a multidão por causa de uma mulher. Todos tocaram em Jesus, e todos tocam em Jesus para tirar proveito de alguma coisa. Todos tocam em Jesus, quem sabe, para abraçá-lo,
e mostrar para todos que ele tem moral com Jesus, porque Jesus era famoso. Mas uma mulher tocou em Jesus com fé, e ele parou a multidão por causa de uma pessoa. Deus é capaz de parar a multidão por causa de um adorador. Eu não estou falando de artista. Você não é mais um artista. Deus tem um propósito na sua vida através desse CD. Davi estava no meio do mar, mas Deus tinha um propósito. Deus deu autoridade para o profeta Samuel, mas não deu a caneta para o Samuel escrever a história de Davi. Deus não deu a caneta na mão do profeta, porque se o profeta fosse escrever, ele olhava pela aparência, e Deus não olha para a aparência, ele conhece o coração. Deus também não entrega a caneta na mão do pai, porque o pai tem os seus xodós. Não era Davi o xodó do pai. O pai não lembrou do filho. Passaram todos, ainda bem que a caneta não estava na mão do pai, a caneta não estava na mão dos amigos, porque os amigos não queriam saber de Davi. Davi era o menor da casa. Davi, ele tinha cabelos ruivos, segundo historiadores, cabelos ruivos. Ele chamava atenção, e as pessoas diziam: olha, a maldição dessa terra é por causa do seu filho. O seu filho tem cabelos ruivos, é diferente. Deus é especialista em pegar os diferentes dessa terra, os pequenos dessa terra, e colocá-la em cima, porque ele é Deus. A caneta também não estava na mão dos amigos. A caneta também não estava na mão de Davi, porque se a caneta estivesse na mão de Davi, Davi estaria até hoje cuidando de ovelhas, porque ele não tinha nenhuma intenção de crescimento. Ele só queria adorar a Deus, ele só queria trabalhar para Deus. Sabe o que eu digo para você nessa noite? A caneta também não está na sua mão. A caneta está na mão do autor da vida, daquele que abriu o mar vermelho para o seu povo passar, daquele que derrubou o gigante para honrar Davi, o pequeno, o menor, mas o gigante teve que cair nos seus pés, porque Deus é Deus e não homem. Deus vai te usar para curar pessoas. Se esse CD não tiver propósito, pode parar por aí. Você vai ser mais uma sofredora, porque sofre muito gravar um CD, são muitas lutas. Se não tiver propósito, pode parar. Fala: não quero mais mexer com isso, eu vou trabalhar, vou fazer outra coisa. Você é formado, eu vi isso na biografia, mas o meu Deus manda te dizer essa noite que tem propósito aí. Pessoas vão ouvir o seu CD e vão ser curadas de depressão. Tem pessoas aqui nesta noite que sofrem de depressão. Quando você for ministrar, ministra com a autoridade que Deus vai curar pessoas hoje. Amém? Você crê? Quem está falando não é o locutor. Quem está falando é o profeta que Deus escolheu no ventre da minha mãe. Amém? Aplauda aí nesta noite. Aleluia.